Começando o vídeo de hoje, assim, pra vocês, pra contar, gente, já tem um tempo que estamos gravando nesse cenário aqui novo. E sim, nós mudamos, gente. Mudamos o cenário aqui do canal. E esse painel lindo que vocês estão vendo aqui, gente, foi todo feito com isopor, assim como a outra parede, que eu não vou mostrar agora, vai ficar pra um outro vídeo. E aí eu posto pra vocês, mas eu vou compartilhar como é que a gente fez esse painel ripado do zero. Então espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui com vocês hoje um vlog diferente. Hoje eu tô aqui no quarto, que futuramente vai ser o nosso estúdio aqui do canal, né? A gente tá em processo aí de transformação, de reforma. E como é um processo diferente, especialmente um dos passos que a gente vai usar, o principal aqui da decoração, eu quero mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer pra deixar documentado, né? Gravado aqui. Eu espero que vocês gostem. Já curte bastante se você gosta do vídeo assim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Ó, vou dar uma geral pra vocês aqui de como tá o quarto. Tá uma bagunça, né? Uma zona. Mas, gente, esse quarto aqui, a primeira coisa que a gente fez ontem, eu não tinha gravado pra vocês, foi resolver alguns probleminhas de infiltração que tem nessa parede aqui, que é a parede do lado do prédio, né? Do apartamento, é o quarto que fica do lado. Então, a gente passou massa nessas partes todas. E a gente vai fazer esse painel ripado de isopor. A gente viu vários vídeos no YouTube, tudo certinho, pra poder fazer, que ele é uma opção de painel ripado de custo mais baixo, né? Então, a gente comprou essas placas aqui, que já vem o ripado, ó, nessa largura aqui mais grossinha assim, foi no Mercado Livre, foram 25 placas, eu vou deixar pra vocês links aqui embaixo, os valores tudo certinho, mas foram 25 placas que equivalem a 7,5 metros quadrados, que é o que eu calculei pra cobrir toda essa parede. A penteadeira vai ficar ali, e aí vai cobrir o restante da parede dessa parte aqui atrás da porta. E as placas, elas têm 50 por 1 metro. Aí, além das placas, tá meio bagunçado aqui pra vocês, mas eu vou mostrar que a gente comprou esse potão aqui de massa corrida, que é uma coisa que a gente vai usar bastante, ela é na cor branca. Compramos também tinta, inclusive essa tinta depois eu mostro pra vocês, mas ela já veio com o pigmento que a gente mandou colocar lá, pigmento rosa, que é no tom que eu quero o painel ripado. Aqui tem outras coisas de decoração, tem uns materiais, esponja, pincel, essas coisas assim. Eu vou deixar pra vocês um passo que a gente já fez ontem, aí, que foi a parte de passar massa corrida no painel de isopor, porque aí precisa deixar ele lisinho, sabe? Então ontem, como a gente não podia colar já eles na parede, porque estava secando, né, a parte da massa corrida, a gente fez esse processo de passar a massa nas placas de isopor. A gente testou algumas técnicas com espátula, com pincel, com esponja, a gente gostou mais do acabamento em si, da opção com esponja, que a gente achou mais fácil de aplicar, o pincel também, e normalmente depois você precisa passar mais de uma camada. Mas pra vocês verem aqui ao lado, ó, esse aqui tá com uma camada da massa corrida e esse aqui sem nada, estão vendo? Já super regularizou a superfície, mas a gente quer deixar mais lisinho pra depois conseguir vir lixando e tirando as imperfeições. Então agora a gente vai medir, vai colar tudo ali na parede pra depois fazer esse processo de passar massa corrida de novo. Eu gravei pra vocês mais acelerado essa parte, mas basicamente eu escolhi a altura, que foi de acordo com a altura da minha penteadeira. A intenção inicial era que o painel ficasse da mesma altura da penteadeira, mas isso acabou mudando, vocês vão saber depois. Mas basicamente a gente veio colando, gente, as placas inteiras, né, de 1 metro na primeira medida, para que a emenda ela ficasse para baixo. Eu deixei mais acelerado para vocês, mas nós usamos a própria massa acrílica, né, a massa corrida, para colar essas placas e usando o nível também para deixar tudo niveladinho. E assim a gente preencheu a parede inteira com as placas inteiras até o final. Eu gravei para vocês essa parte mais rapidinho, mas foi só mostrando como a gente fez bem na gambiarra para fazer todos os recortes de tomadas. Na parte de baixo mesmo, a gente foi medindo e cortando com estilete, gente, sem segredo. Então o Pedro foi colando e eu fui passando já uma camada extra de massa bem generosa. E aí mostrando para vocês de pertinho, ó, como é que fica o efeito com a massa aplicada, gente. Realmente já fica assim lisinho, só que fica assim aquele acabamento de estilo madeira, né? Mas aí sai todos os buraquinhos do isopor. Outro dia, gente, no caso já no outro fim de semana, hoje a gente vai estar finalizando, esperamos esse final de semana, a parte do painel ripado aqui que eu iniciei com vocês, né, no comecinho aí do vídeo. E aí, só para atualizar vocês aqui de como está e do que a gente vai fazer hoje, a parte da massa já foi toda finalizada. Eu vou deixar em take aí pra vocês durante a semana. O Pedro tirou pra finalizar o meio, né, que faltava, então já tá tudo com a massa aplicada. A gente aplicou uma camada mais generosa. E agora a gente vai fazer o trabalho, digamos, mais fino, que é a parte de lixar. Eu vou deixar em vídeo pra vocês o que o Pedro teve a ideia de fazer, que eu achei bem legal, já fica como dica aí pra vocês, que eu não vi ninguém mostrando em outros vídeos. A gente usou o próprio isopor, né, que veio os restos de isopor que foram cortados, pra fazer uma espécie de lixazinha em formato bloco, que no caso ela encaixa perfeitamente entre as brechas do painel ripado. Então a gente colou essas duas partes
partezinhas e depois colou um pedaço de lixa em volta. E eu vou mostrar pra vocês aí como é que ela encaixa certinho nessa parte, né, de lixar. Então a gente vai fazer todo esse trabalho agora de lixar, vou deixar mais aceleradinho aí pra vocês, que é o trabalho fino, né, de deixar ele bem lisinho, pronto pra receber a pintura. Eu deixei pra vocês mais acelerada essa parte de lixar, só pra vocês verem como a gente dá bastante trabalho, acho que é a parte que mais dá trabalho, especialmente se você for do tipo perfeccionista pra deixar lisinho, mas assim, o efeito final é simplesmente incrível. Uma super dica pra dar pra vocês é não ir com a mão muito pesada, tem que ir de levinho, porque senão vai ter que fazer remendo, que nem a gente acabou fazendo em algumas partes. Mas assim, a gente vai ficando já perfeito, branquinho, né? E o Pedro foi usando o pincel pra limpar, porque a gente já ia começar a pintura. Eu vou dar essa mistura aqui no balde. E a gente tinha comprado inicialmente pra colocar, até a minha intenção, que eu vi em alguns vídeos, era colocar na massa corrida. A gente comprou essas duas aqui, ó, o corante ocre e o vermelho. E aí a gente ia encontrar a proporção na cor, né? Só que pensando na praticidade, pra ser mais fácil também, eu também tinha visto em alguns vídeos que algumas pessoas fazem a mistura na tinta branca, né? E aí foi isso que a gente fez, só que a gente mandou eles fazerem lá. Então eu escolhi o tom da tinta, e aí ele fez a proporção e trouxe no galão. Aí no caso a gente só fez mexer aqui, ó, e chegou nesse tom aqui. Só pra mostrar pra vocês aqui no Canto de Cores o que a gente tá testando, né? Testou, na verdade, pra chegar nas cores. Aqui foi como elas vieram, né, no balde. A gente deu uma misturada a mais, essa daqui que tava pegando mais pigmento. Essa daqui foi a mistura que a gente tava fazendo pra tentar chegar no tom que eu queria, que é mais fechado, só que a gente achou muito escuro. Esse e esse aqui. E aí esse aqui foi o mais parecido que a gente gostou, que é no tom de nude rosado, tá vendo? Então vai ser essa tintura que a gente vai estar aplicando agora. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, o Pedro já tá mexendo no galão. A gente colocou um pouco de água, porque a tinta tava muito grossa, né? Ela veio como tá, e é uma tinta, como tava, e é uma tinta pra ser diluída em água. Pra pintar a gente usou o pincel mesmo, fomos preenchendo toda a parte, né? Pintando assim uma camada mais generosa de tinta, tanto na parte de dentro como por fora do painel a gente usou só pincel. Ó, gente, o painel ficou assim, já tá, tipo, simplesmente perfeito. Ficou muito melhor do que eu imaginava, tá? Impecável, pra vocês verem, só com a demão, que a gente passou uma demão assim mais caprichada, né, pra uniformizar. Ó. Gente, atualizando vocês, que eu mostrei fazendo essa mistura, né, a primeira mistura que a gente fez, na verdade, mas acabou que eu tava achando o tom muito rosado. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, que aqui tá a parede de teste, né, que eu mostrei pra vocês. Essa daqui foi a cor que foi aplicada, que a gente usou, e esse aqui era alguns testes que a gente tava tentando fazer pra chegar no tom que eu queria, que é mais, tipo, como se fosse um nude mais seco. E aí eu tinha visto algumas misturas em vídeos que eu vi com marrom e vermelho. Então a gente foi atrás, encontramos esse aqui que é castanho. E a gente fez uma nova mistura no potinho que já tava com um pouco de ocre, que eu mostrei pra vocês mais cedo. Aqui a gente botou um pouco de castanho, misturei com vermelho, pra tentar chegar na cor mais próxima que eu queria. Vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês. E aplicando uma demão aqui por cima do rosa que já tava, a gente chegou nesse tom. Vocês estão vendo aí, dá pra vocês verem. Que é um nude um pouco mais, um rosa um pouco mais fechado, sabe? Gente, pintura já finalizada, ainda terminando de secar em alguns pontinhos, mas pra vocês verem como ficou a cor final. Aí, ó, com duas camadas, a primeira daquele rosinha e agora esse, nesse tom que é exatamente o tom que eu queria pro painel, que é esse rosa mais seco. E a gente decidiu fazer agora uma adaptação pra esconder essa fita de LED que eu comprei pra colocar em cima aqui do painel, também vai um pouquinho na penteadeira, porque vocês estão vendo que ela fica assim, ó. Acabamos de finalizar, gente, a parte do acabamento de cima, já inclusive com a aplicação de massa, aí vai ter que esperar secar pra amanhã, ou próximo dia que a gente tiver tempo, né, fazer a parte de lixar e pintar, né, pra igualar certinho a tintura. Mas só pra mostrar pra vocês o que a gente fez, a gente cortou canaletinhas assim, ó, em L, com as próprias restos de placa que tinha aqui. E aí ficou esse espaço, gente, ó, aqui em cima, certinho pra poder passar a fita de LED, né? A gente tirou a medida, não dá pra ver também com a câmera, mas tá o espaço certinho de passar a fitinha de LED aqui nessa parte toda, ó. Lá do comecinho até o final, até com a aplicação da massa assim, ó, mais grosseira, né? Que a gente amassou o isopor, e aí depois a gente vai lixar e igualar certinho a parte da pintura. Depois da massa toda seca, a gente começou lixando pra dar acabamento e deixar lisinho toda essa parte que a gente fez pra colocar a fita de LED. E aí tinha sobrado um pouquinho da tinta que a gente usou pra deixar o painel no tonzinho de rosa. A gente veio pintando, né, toda essa partezinha, só a parte de cima mesmo, onde a gente tinha feito o acabamento. Só que aí a gente teve um problema, vimos no dia seguinte que ficou com aspecto manchado entre o limite, né, das duas partes que a gente pintou. Então a gente precisou refazer, né, a tinta toda do zero. E como é feita com corante, a gente teve que pintar
o painel todo, né, pra igualar e ficar do mesmo tomzinho. Também fora a parte de lixar, foi uma das partes mais trabalhosas, né, mas é pra deixar ele com um acabamento perfeitinho. De longe não dava pra perceber, mas como tinha alguns conteúdos que eu iria gravar mais de perto, a gente decidiu fazer assim. E aquela parte de baixo onde a gente fez os testes das tintas em um outro momento, antes de finalizar, inclusive a gente decidiu pintar também, a gente medou o restinho que faltava da parede com isopor e fizemos mais um pouquinho de tinta do tom mais próximo que deu pra pintar e deixar tudo certinho também. E agora sim, gente, com o painel devidamente finalizado, já mostro pra vocês aí como ficou o resultado da pintura, a gente vai pra próxima fase, que é colocar o papel de parede em toda essa... Deixa eu mostrar pra vocês mais de longe aqui, ó. Toda essa parede. Então, antes, deixa eu mostrar como ficou o resultado do painel. Gente, a cor ficou perfeita. Conseguimos chegar no tom certinho, ao que estava antes, ó. E ficou assim, já finalizado com a partezinha lá de cima que eu falei pra vocês. Depois eu mostro aqui, mas nessa parte, ó, que vai a fitinha de LED em toda a extensão da parede. Eu comprei esse papel de parede pra colocar nessa parede, que eu já tava achando muito bonito rosa com branquinho, mas é porque essa parede ela tem um problema de infiltração do prédio, então provavelmente voltaria a ficar manchado e tal, e como eu não queria ter problema com isso futuramente, eu preferi colocar um papel de parede dessa parede mesmo. E quando eu pedi, gente, a parede, né, eu tinha escolhido um papel que ficasse com o desenho certinho, só que quando ele chegou a gente viu que os encaixes não ficavam tão certos, então acabou sobrando papel e faltando também algumas partes. Aí eu tive que comprar mais um rolo, a gente esperou chegar. Pra poder finalizar essa parte do papel de parede, eu gravei pra vocês, faltava só um cantinho mesmo. Enquanto isso, eu já fui usando do lado que tava completinho. E aí, o resultado final pra vocês de como ficou a parede junto com o painel. E em take também como fica com o LED aceso e com o LED desligado. Inclusive, mostrando o cantinho lá onde a gente acabou pintando depois, né, pra deixar o painel completinho. Em breve eu atualizo vocês, gente, em um outro vídeo, como é que tá ficando aqui o nosso estúdio completinho, mas ó, essa parede, né, até essa parte aqui já tá tudo finalizado. Se você gostou desse vídeo, se quer mais, acompanhar mais, né, dessa mini reforma que a gente tem feito aqui, curte bastante esse vídeo, comenta muito pra parte 2, onde eu vou mostrar tudo finalizado pra vocês, com o torzinho completo também. E mal a gente finalizou esse lado aqui da parede, que eu tinha postado aí pra vocês, decidimos incluir mais uma mudança desse lado aqui, a parede que fica de frente pra essa outra. A gente tá fazendo um